Você já se sentiu atraído por alguma proposta nas redes sociais que promete que você vai ganhar muita grana? Você já foi abordado com isso? Você já comprou algum desses cursos online, desses gênios do marketing digital, ou participou de algum congresso de final de semana que promete uma revolução em sua vida financeira? Você que me assiste aí, já aconteceu com você? Olha, eu conheço gente séria, inteligente, com ótima formação e com um bom emprego, que investiu algumas dezenas de mil reais com o objetivo de virar a sua vida financeira pelo avesso. É uma tentação, ou não é? É possível a gente resistir a esse tipo de apelo? O mercado diz: suba no lugar mais alto. O coach afirma: supere os seus limites. O escritor infere: vença os seus gigantes. O influenciador digital aconselha: não há limites para você. E num tempo onde é preciso sobreviver, onde só os melhores parecem ter oportunidades, onde o emprego está desaparecendo e os robôs ocupando as vagas que eram disponíveis, quem não quer ganhar grana com uma nova receita de bolo? Um novo mapa do tesouro, ou com uma fórmula de sucesso? Na sociedade de consumo, onde praticamente tudo pode ser comprado, quem não quer ter dinheiro para satisfazer apetites desmedidos e sonhos da realeza? Mas qual é o motor que faz essa engrenagem funcionar? Você já se perguntou? Vaidade, ambição, desejo de poder, luxúria? Provavelmente todas essas coisas e outras mais, porque, como bem disse o apóstolo Tiago, cada um é tentado pela sua própria cobiça, que o atrai e seduz. Diante de um cenário tão complexo, há de fato questões que eu penso que nós precisamos analisar. Por exemplo, que tipo de tensões se instalam na alma do indivíduo que vive constantemente debaixo de pressões para se superar, para ir além do já alcançado, para galgar mais conquistas? Será que isso faz bem à existência humana? Uma relação conjugal sobrevive nesse contexto? Filhos podem ser criados dessa forma? Deus pode ser buscado e pessoas podem ser cuidadas com algo dessa dimensão ocupando a sua agenda? Será que há um limite para as nossas realizações? Um lugar onde se chegue, no qual é possível dizer: estou satisfeito? Na sociedade das múltiplas possibilidades, seria bom estabelecer aonde se deve ir e quando é imprescindível parar. Você me responda, e você que me assiste, estaria disposto a ser uma pessoa comum, com uma vida comum, fazendo coisas comuns? Isso lhe satisfaria? Como disse o pensador, o simples é o contrário do fácil. Eu não sei se você sabe, mas boa parte da literatura do Novo Testamento, ela foi produzida em reação à invasão de falsos ensinamentos nas primeiras comunidades cristãs. Era tarefa dos apóstolos identificar os erros, refutá-los e colocar diretrizes doutrinárias de como se deveria viver na perspectiva do Evangelho. Se você for estudar, por exemplo, você vai ver que a carta aos Gálatas foi escrita para combater os judaizantes.
A carta aos Colossenses foi escrita para combater os gnósticos, e a carta aos Tessalonicenses escrita para corrigir um falso conceito escatológico que estava relacionado com a segunda vinda de Cristo. Portanto, essa carta de 1 Timóteo seguiu também essa mesma tendência, refutar falsos ensinos, mas em particular, por conta desse cenário de Éfeso, esse contexto muito mais complexo, diferente de todas as outras cidades, porque naquela sociedade existiam inúmeros falsos mestres, ensinando todo tipo de doutrina. O trabalho e o desafio de Paulo e também de Timóteo, pastor da igreja local, era infinitamente maior. Fosse isso pouco, na própria igreja haviam se infiltrado uma infinidade de heresias. Paulo chega a ponto de falar no texto sobre fábulas, sobre genealogias intermináveis e questões irrelevantes e controversas. Quando você vai para 2 Timóteo, o apóstolo ainda é muito mais explícito. Ele trata a respeito desses falsos mestres, dizendo que eram homens que se ocupavam de seduzir mulheres e eram pessoas corrompidas de mente e réprobos quanto à fé. Agora pense comigo. Imagine um grande centro urbano com uma cultura efervescente, com gente que está ávida por novidade, com gente que está ávida por oportunidade, que gente que está buscando de todas as formas se sobrepujar, se sobressair, se superar, enriquecer. E num cenário assim, obviamente também há muita comunicação falsa, muita sedução desses mestres que não tinham qualquer compromisso com a verdade. Havia ali, por exemplo, o ensino dos sofistas, que eram mestres gregos, que usavam da retórica para construir um tipo de pensamento e para vender uma ideia, sem que tivesse qualquer compromisso com a verdade, mas apenas com essa construção mental elaborada. Haviam os epicureus, haviam os estoicos, haviam os céticos, haviam os cínicos, haviam os nicolaítas, haviam os gnósticos, haviam os judaizantes, ou seja, era um caldo de informação girando em torno das pessoas, cada uma determinando uma tendência, cada um apontando um caminho, cada uma propondo uma alternativa de vida. Meu Deus, como Éfeso se parece com os nossos dias, gente buscando uma saída, uma alternativa, um oráculo, uma ideia genial, gente com um apetite enorme pelo sucesso, com uma ganância incontida pelo dinheiro, pelo lucro, e aí surgem esses novos mestres da comunicação, ensinando todo tipo de fórmula de sucesso, todo tipo de método para você alcançar a felicidade, todo tipo de alquimia filosófica para o enriquecimento e para o prazer. Diante do cenário de Éfeso, cerca de 2000 anos atrás, Paulo chamou a atenção do jovem pastor Timóteo sobre as características dos falsos mestres, que usavam técnicas de comunicação, jogos de palavras, disputas vazias, especulações, para seduzir os incautos ao engano. No meu entendimento, esses mestres do passado nada mais eram do que os precursores de muitos desses que estão aí e se dizem coaches, dos digitais influencers, dos youtubers, vendedores de ilusão, sedutores da alma humana. E hoje eu vos advirto, meus irmãos, no nome de Jesus, sobre esses que podem seduzir a sua alma e roubar a sua paz. Quando João, no Apocalipse, no final do 1º século, escreveu a sua carta à igreja de Éfeso, essa mesma que Timóteo pastoreou,
Mais ou menos aí 30 anos depois desse texto, ele cita que aquela comunidade tinha se tornado especialista em resistir aos falsos ensinos, ou seja, eles lograram êxito na prática e na consciência do Evangelho, e eu creio que eu e você também vamos conseguir alcançar isso. Amém? Quanta loucura eu tenho visto nesse tempo. Quanta gente correndo, sabe-se lá atrás do quê? Quanta inquietação, quanta insatisfação, quanta angústia, quanta frustração, quantos intermináveis são os decepcionados. E aí eu vejo os mestres desses dias, eu vejo os auditórios lotados de gente gritando para se superar. Outro dia eu vi um vídeo com milhares de pessoas, aí o cara ficava todo mundo e você fica pensando que é um culto neopentecostal, mas não é. Gente recitando mantras, repetindo palavras, gente que está o tempo todo com esse desejo de superar os seus limites, reprogramar a sua mente. É neurolinguística, é uma espécie de confissão positiva de Don Gossett reeditada, e aí tudo converge para mudar seus hábitos, adquirir um novo padrão conceitual. Tudo visa levar você a vencer, a vencer, a vencer, a vencer, a vencer, a vencer e a vencer. Agora imagina o cara que não consegue vencer. E quantos você acha que vence? São milhares de mestres ensinando como você ficar rico. É a comunicação de massa, alcançando as pessoas em todos os lugares, de todas as classes, com todo tipo e nível cultural. É a rede como propulsora para você vender o seu produto, para você vender o seu serviço. Eles lhe ensinam como criar uma startup, como ser um empreendedor, como catapultar os seus negócios, como multiplicar os seus talentos, como investir seus recursos, e vai, e vai, e vai, e vai. É uma overdose de informação. E aí o cara compra o curso, o cara faz download, o cara faz uma assinatura virtual, ele divide no cartão de crédito, ele se inscreve no congresso, ele paga pela palestra, ele compra o livro, ele lê as apostilhas, ele assiste o PowerPoint, ele ouve o podcast, ele acessa pelo computador, pelo tablet, pelo celular, pelo som do carro. É uma espécie de lavagem cerebral, porque ele quer avançar, ele quer ir ao lugar mais alto. E aí o guru disse a ele que ele pode, que ele é capaz, que o céu é o limite. E o cara se empolga, ele fica enfeitiçado. É como uma droga, é como um alucinógeno. E agora tem coach quântico. É um nome bonito, né? O cara olha assim e se empolga, né? Ele diz: rapaz, agora eu estou fazendo um curso com um coach quântico. Aí você vai ver o que é uma idiotice sem precedente. Tem coach sistêmico, tem coach gospel, pastores simbiotizando textos das escrituras, todos obviamente fora de contexto, todos que foram estuprados por uma exegese maligna, todos manipulados para entender interesses mesquinhos, gananciosos, coaches espirituais, ensinando o povo de Deus a ser rico e bem-sucedido. É a teologia da prosperidade com uma nova embalagem. É bala para garotos, é jujuba para meninas traquinas, gente aloprada, almas que só querem grana, sucesso e prazer. Certo mesmo estava o poeta Carlos Drummond de Andrade ao afirmar: o cofre do banco contém apenas dinheiro. Frustra-se quem pensar que lá encontrará riqueza. Como é que você está diante disso?
Você também quer ficar rico? Você também quer superar os seus limites? Você já foi abordado por um coach, por um influencer? Você tem um amigo que entrou nesse negócio e está aí vociferando no seu ouvido: cara, você tem que fazer isso. Você também quer reprogramar a sua mente? Você também quer subir até o lugar mais alto? Eu não sei se você consegue perceber o sofisma, o engodo, o engano, a sedução sutil, sofisticada, o canto da sereia, o sussurro da serpente para você comer desse fruto, para injetar na sua alma essa droga, para você se envenenar com esse tipo de ensinamento e se tornar uma pessoa angustiada, ansiosa, frustrada, com pânico, se sentindo sempre incapaz e se perguntando por que é que Deus não lhe ajuda, por que é que Deus não muda a minha vida, por que é que Deus não resolve o meu problema, por que é que Deus não me faz rico. Você está vivendo isso, meu irmão? Você está querendo escalar essa montanha? Pois essa manhã talvez eu lhe desestimule a isso. Porque Paulo desestimulou Timóteo e disse a ele: olha, ensina outra coisa, porque essa moçada de Éfeso está encantada com falsas doutrinas e com falsas verdades que foram simbiotizadas por esses alquimistas que trazem um conteúdo que vai provocar só destruição. Eu queria voltar ao texto, né? A mensagem, como de costume, é expositiva. E aí eu quero ver num contexto muito parecido com o nosso, recortado de arquétipos existenciais muito próximos a nós, como é que Paulo ensinou Timóteo a enfrentar esses desafios do seu tempo, combater falsos mestres e falsas doutrinas. Perceba que 2000 anos se passaram, mas a sedução da alma humana ainda é feita da mesmíssima forma. Que corrompe o indivíduo ainda são as mesmíssimas coisas. O que desvia um homem e uma mulher do seu caminho ainda segue o mesmo apelo e os mesmos. Esse mercado que quer tornar você um campeão, um vencedor, um sujeito que só almeja coisa, ele está lutando, ele está tentando. Aí chega uma teologia e diz: não. Deus quer que você seja rico. Deus quer que você seja muito bem sucedido. Você não pode passar depressão, você não pode ficar doente, você é cabeça, você não é cauda. Aí o cara diz: rapaz, é isso mesmo, o paraíso é aqui, o paraíso é agora. Eu quero um Deus que me torne próspero agora, eu quero um Deus que resolva meus problemas agora. Você não quer um Deus, meu amigo, você quer um Harry Potter, você quer um mago para transformar os seus problemas, você quer uma divindade para você fazer um pacto e ela planar a vida. Deixa eu lhe dar uma notícia trágica: esse Deus não é o Deus de Israel e não é o Deus que encarnou em Jesus, é Mamon, é outra divindade. Se você quer um Deus para fazer essas coisas por você, saia daqui hoje, tenha decência, tenha coragem. Você que me escuta, deixe de ser safado, sem vergonha, deixe de ser cretino. Eu estou rindo para você, para amenizar o peso da fala. Vá servir a outra coisa, meu irmão, porque Jesus não propõe isso. Isso é um engodo. Me desculpe, eu estou sendo honesto com você para ver se eu lhe choco, lhe constranjo. O Espírito de Deus fala contigo. O sujeito quer viver o paraíso agora, mas o paraíso não é agora, não é para agora. A eternidade é a proposta. Paulo diz: Timóteo, te esforça para alcançar a eternidade. Você corre atrás do quê? Qual é o prêmio que você busca? Qual é o prêmio que você busca? Aí tem gente que diz: eu queria ser imortal. Eu não, eu quero ser eterno. Eu não quero ser imortal. Deus me livre de ser imortal.
Deus me livre o cara transportar meu cérebro, botar num HD no outro corpo, Deus me livre disso. Não, porque a morte é uma libertação. Você não entendeu isso ainda? A morte é um presente para que eu me encontre com Deus e encontre o meu propósito e o meu significado de ser. Por isso que Nietzsche disse: torna-te aquilo que és. Eu não fui feito para ser isso, eu fui feito para ser outra coisa. Eu quero me encontrar com a morte, sabe por quê? Porque eu sei que ela não é o fim, e porque eu sei que Jesus venceu a morte, e eu vou vencê-la também. Eu quero ser eterno, eu não quero ser imortal, eu quero ser eterno. Qual é a tua meta de vida? Qual é a tua ambição? Quais são as tuas lutas? Tem gente que tem um dom de ganhar dinheiro, e ele pensa que ele é o escolhido. Ele pensa que Deus olhou e disse: tu vai ser o cara, eu vou te fazer rico para tu viver na mamata, no Fausto, na esbórnia, para você se sobrepujar, para você morar no maior prédio, andar no maior carro, ter a maior lancha, jatinho, comer nos melhores restaurantes, e depois você morre. Você acha mesmo que Deus é idiota? Que Deus é imbecil, que aconteceu um erro na linha de produção do céu, e aí um cara ganhou mais do que todos os outros? Não, e é ofensivo a Deus, é ofensivo. Eu acredito que Deus dá dons a algumas pessoas para ganhar dinheiro, eu acredito, mas sabe para quê? Para Ele distribuir, para Ele ser um canal, para Ele poder canalizar isso e ajudar pessoas, e empreender coisas que tenham significado, em ser um promotor de coisas que tragam justiça, paz, bem, verdade, solidariedade. Eu creio que as pessoas que são ricas receberam esse dom de Deus para distribuir e viver sim, viver bem, sim, melhor do que os outros, porque eu não sou comunista, eu sou distributivista, não sou capitalista. Eu acredito que o que se esforça mais tem mais, mas não que ele vai ter demais da conta, em excesso, e o outro vai estar na sua porta pedindo esmola. Gosto muito daquele filme A Lista de Schindler, né? No final o cara olha para o relógio e diz: poxa, com esse relógio aqui eu podia ter salvo 3 vidas a mais. Olha para o carro e diz: poxa, com esse carro aqui eu podia ter salvado 10 vidas a mais. O sujeito foi transformado, os valores deles foram mudados, a mente foi ressignificada, ele começou a entender que o que tinha valor é coisa que a gente leva para a eternidade. O que é que a gente leva para a eternidade? A gente leva todos os relacionamentos que a gente construiu, mas você não vai levar coisa nenhuma, não vai levar nada. A grande riqueza que a gente acumula na vida são obras de misericórdia, é bondade, é justiça, é amor. É isso que Paulo fala aqui no verso 18, olha, presta atenção o que ele diz: orienta-os a praticarem o bem, que sejam ricos em boas obras, sensíveis, solidários e generosos. Paulo diz: olha, diz para os ricos que esse é que é o grande tesouro da vida. Miguel de Cervantes, escritor espanhol que escreveu Dom Quixote, diz: a riqueza não se mede pelos bens que se possui, mas sim pelo bem que se faz. Eu queria lhe dizer que há 31 anos atrás, aliás, há 31 anos atrás não, eu tinha 31 anos, então há 21 anos atrás, eu vivia naquele tempo das empresas.com, a internet acabava de explodir. O cara criava uma empresa na garagem de cara e ficava bilionário. O cara criava uma empresa na garagem e valia mais do que a GM. Foi uma coisa assim sem precedentes, aquele início das empresas.com, e foi uma febre, e todo mundo correndo atrás de criar um negócio na internet, porque o cara criava e ficava milionário da noite para o dia. Os grandes investidores investiam milhões, bilhões de reais numa ideia. Ah, meu amigo, eu tinha 31 anos de idade, tinha acabado de deixar o mercado financeiro, peguei minha indenização, comecei a construir um software de uma empresa.com, e comecei a ir buscar investidor. Eu precisava de $1 milhão para fazer aquilo rodar, e você não tem ideia não, eu fiquei louco. Minha mulher é testemunha disso, eu trabalhava 16, 17 horas por dia. Eu chegava em casa feito um farrapo humano, eu comia, deitava, com 2 horas eu acordava e não conseguia dormir.
porque a cabeça não parava, era um software girando, e aquele negócio dizia: você vai ser o maior, você vai ficar milionário, você vai ficar rico, a sua empresa vai ser famosa, você vai ser o cara, você vai poder comprar carro, casa, você vai andar de lancha, e aquele negócio me consumia, eu fiquei louco, e eu me tornei um workaholic, louco. Eu só me lembro da parábola de Jesus em Lucas: louco, essa noite vão te pedir a tua alma, idiota, e o que você tem vai ficar para fazer o quê? Louco. E eu consegui o investidor, acertamos tudo, $1 milhão, 1998, me lembro como se fosse hoje. E aí, na semana de assinar o contrato, de pegar a grana, e eu já estava endividado até o pé do cabelo, já tinha perdido o carro, já estava com o condomínio atrasado, luz para ser cortada, sem dinheiro para fazer feira. Pense numa situação desgraçada, mas eu ia pegar $1 milhão. Na semana que vai assinar, Jornal Nacional, estoura a crise da Rússia. Quem é empresário e tem minha idade lembra dessa crise mundial. E o investidor disse: olha, não é um bom momento para arriscar dinheiro, capital de risco, tem risco, mas não tanto, aguarda um pouquinho aí. E esse aguarda um pouquinho aí, meu amigo, me levou a viver mais de ano desempregado, numa situação dramática, numa angústia profunda e numa depressão que eu não queria sair da cama, sair a pulso para procurar emprego, porque eu queria ganhar o mundo todo. Foi a experiência talvez mais importante na minha vida profissional, e certamente está entre as 5 mais importantes da minha vida espiritual, porque eu aprendi que não era nada daquilo. E aí eu fiz uma opção na minha vida, de viver com simplicidade, de acumular valores, de usar os meus talentos e os meus recursos e a minha energia e a minha saúde em prol do reino de Deus e em ajudar pessoas e cuidar de pessoas e ministrar o evangelho para as pessoas. E assim eu tenho vivido em paz. Eu não sei o que você vive, não sei quais são as suas ambições. Você que me assiste, não sei se você está aí no meio do curso do coach, correndo atrás de ganhar o seu primeiro $1 milhão antes dos 40. Eu não sei, meu irmão. O que eu sei é o que eu lhe ensinei. De graça eu recebi, de graça eu lhe passo, com toda a honestidade e sinceridade do meu coração, com reverência e respeito pela sua história, pela sua alma, desejando que o Espírito de Deus lhe convença da justiça, da verdade e do bem. E aí a gente vai se encontrando. Gaste esse tempo de final de semana com quem você ama, gaste com as pessoas que você gosta, empreenda empreendimentos que sejam empreendimentos de afetividade, de bondade, de mansidão, de domínio próprio, e certamente você será o mais bem-sucedido dos homens, a mais bem-sucedida da mulher, e o resto, o resto você sabe, né? Eu vou te falando sempre, no caminho, no nome de Jesus.